Pois bem, vamos abrir as Bíblias no livro de 1 Coríntios. Hoje se comemora a Páscoa. A Páscoa basicamente não é retratada de como era de fato a Páscoa judaica. A Páscoa que o cristianismo celebra não é a mesma. A Páscoa judaica era o tempo de memorização, de lembrança. Era uma festa que marcava a saída dos judeus para a terra de Canaã. Era quando os hebreus estavam ali no Egito e veio a 10ª praga, a praga que veio e matou os primogênitos. Quando o anjo do Senhor passou por cima daquelas casas, a palavra Páscoa no hebraico dá essa ideia de passar por cima. No cristianismo, o dia de Páscoa, a gente celebra a ressurreição de Jesus. Nós celebramos que Jesus ressuscitou. E de fato, Jesus Cristo ressuscitou. E sobre essa verdade está ancorada a Igreja de Deus. Sem a ressurreição não há cristianismo. Sem a ressurreição é vã a nossa pregação. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria salvação. Por isso, eis a importância desse dia ser lembrado. O dia que ele venceu a morte. Cristo entrou no reino da morte e destruiu o reino da morte, ressuscitando dentre os mortos. Por isso, nós podemos sim celebrar esse dia. Portanto, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: a importância da ressurreição de Jesus. A importância da ressurreição de Jesus. Portanto, vamos orar e Deus nos guie nesse momento. Ó Pai amado, queremos pedir a Ti direção para esse momento. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, ó Deus. Que o Senhor venha esclarecer para nós as palavras escritas que o Senhor revelou ao teu apóstolo Paulo. Que ela tenha, ó Deus, força para destruir, ó Deus, qualquer cadeia que nos prenda ao engano, ao erro. Que ela venha, ó Deus, ao nosso encontro, gere em nós, ó Deus, conforto, gerando em nós, ó Deus, arrependimento, gerando em nós, ó Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Seja conosco nesse momento, ó Pai. Através do Espírito Santo que seja presente também. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui em 1 Coríntios, havia várias filosofias aqui que Paulo está combatendo. Havia um ensinamento errado e que dizia que as pessoas, elas não ressuscitam. Havia então um ensino errado que achava que a ressurreição seria um retrocesso na vida da pessoa, porque eles achavam que o corpo era a prisão da alma. Então Paulo vai ensinar aqui que o crente que morre em Jesus, ele ressuscita. E como base disso, ele vai falar da ressurreição de Jesus. Portanto, eu quero meditar com os irmãos sobre a importância da ressurreição de Jesus. Eu não vou fazer como eu faço nas minhas pregações, pegando o texto, esmiuçando o texto detalhadamente. Meu objetivo é mais passar por cima do texto. Tanto é que no 1 Coríntios, capítulo 15, tem 58 versículos. Se eu fosse meditar com os irmãos, cada um desses versículos, ficaremos uma vigília até o amanhecer. Mas o meu objetivo é tentar ser mais curto, especialmente porque daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Portanto, vamos meditar aqui com o tema: a importância da ressurreição de Jesus. Primeiro aí, Paulo, ele mostra que a ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados são perdoados. A ressurreição de Cristo faz parte do Evangelho. A ressurreição de Cristo é as boas novas de salvação. Perceba aí comigo.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o 4, diz assim: Irmãos, venham nos lembrar do Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais. Por ele também vós sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo então mostra aqui que o Evangelho, a base do Evangelho, está também na ressurreição. Paulo disse que Cristo morreu pelos nossos pecados. Havia então um preço a ser pago pelos pecados. Na lei dizia que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Por isso Cristo sofreu toda a agonia da cruz. Ele sofreu os escárnios dos romanos, sofreu o menosprezar dos judeus, a rejeição, sofreu a ira de Deus sobre ele ali na cruz. Cristo sofreu, padecendo ali na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Mas o Evangelho não termina aí. O Evangelho nós não pregamos apenas um Cristo crucificado. De fato, a cruz é a demonstração máxima do amor de Deus. É onde Ele entrega o seu próprio Filho para morrer por nós. Esse é o amor mais evidenciado, mais demonstrado por você. Deus ele entregou o seu Filho para morrer por você. Logo após a sua morte, Jesus Cristo é colocado em um túmulo. E um túmulo novo. Quem tinha direito a esses túmulos eram pessoas mais importantes da sociedade. Jesus não tinha dinheiro para isso. Mas ele tinha discípulos que o rodeavam que tinham dinheiro para isso. Nicodemos e José de Arimateia se juntaram e compraram um túmulo novo para Jesus. E lá ele foi colocado. Passou-se então, terminou-se então a sexta-feira. De noite ele é colocado no túmulo. Passa-se então o sábado. Chega-se então o domingo. E no domingo, o versículo 3 vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, entre as Escrituras, e 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De modo que todo esse processo de Cristo, tanto a morte como a sua ressurreição, quando ele triunfa sobre o poder da morte, vencendo o pecado, as consequências do pecado, vencendo o reino das trevas, indo da morte, tirando a guilhão da morte, tirando então todo o poder que a morte tinha. Toda a consequência do pecado foi ali retirada. A ressurreição de Cristo é que nos garante a vida eterna. A morte garante que o pecado foi pago, mas nós iríamos morrer. A consequência ficaria. Mas a ressurreição é a prova que a oferta foi aceitável a Deus, e todo aquele que crê em Jesus tem o perdão dos pecados, ressuscitará no último dia. É através da ressurreição, e o poder que houve na ressurreição é o mesmo poder que nos ressuscitará dentre os mortos. Aqueles que creram em Jesus serão ressuscitados. Em Romanos, capítulo 9, como tem aí, se você quiser lá na sua Bíblia, Romanos 10, 9 e 10, eu não coloquei dessa vez nenhuma passagem aqui, se os irmãos quiserem conferir na Bíblia aí. Romanos 10, 9 e 10, também mostra que a ressurreição também faz parte da nossa salvação. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É interessante que Paulo mostra aqui a importância de crer na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é quem determina, ou a fé nela é quem determina se você é um salvo ou não é um salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos, ainda, no capítulo 4, versículo 24 e 25, Romanos 4, 24 e 25, diz assim: mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não devemos deixar o Cristo pendurado no madeiro. O Cristo pregado na cruz é um Cristo vencido. Se Cristo fosse apenas um mártir de uma causa, não teria impactado o Evangelho para os nossos pais da igreja. Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. E isso é quem nos garante a vida eterna. A ressurreição garante a nossa justificação. Jesus Cristo ressuscitou para nos dar a salvação. Segundo fato, o primeiro fato que nós vemos aí, porque Jesus ressuscitou, nossos pecados são perdoados. Segundo fato, porque Jesus ressuscitou, a nossa fé está firmada sobre o sólido fundamento. Acompanhe comigo, do versículo 3 ao versículo 8 para 2. Antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O primeiro fundamento que Paulo dá como verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento que mostra que Cristo ressuscitou. Tudo que foi escrito nas Escrituras que nós temos na Bíblia, foi escrito por Deus. Como diz Tiago, Deus não pode mentir. Cristo de fato ressuscitou, porque primeiro, assim testifica as Escrituras. As Escrituras dizem que Jesus morreu e ressuscitou. Mas é tão interessante que a ressurreição, ela foi uma prova visível também por outros. Olha aí o versículo 5. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por 500 irmãos de uma só vez, do quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, para que por um nascido fora de tempo. Paulo ele destaca aqui que a ressurreição de Cristo foi um fato visível. Primeiro nós temos o testemunho das Escrituras, depois nós temos o testemunho daqueles que viram. Jesus ressuscitou dentre os mortos, apareceu aos 12, provavelmente o 12 aqui era incluído Matias, já substituindo então Judas, apareceu aos 12, depois foi visto por 500 pessoas. Daquele tempo que Paulo pregou ali, que escreveu essa carta, Paulo disse, e essas pessoas, algumas delas, ainda estão vivas. Se fosse uma alucinação apenas de 12 pessoas, seria ainda bem difícil. Porque 12 pessoas tiverem uma alucinação de uma coisa, é bem complicado. Pelo menos aí temos sólido, uma pessoa que consegue enxergar as coisas diante disso. Mas uma alucinação de 500 pessoas, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vamos observar lá em
Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 36. Vamos ver o relato aqui da ressurreição. Quando Jesus aparece aos discípulos. Lucas 24, 36 a 43. Falava ele ainda essas coisas quando ele apareceu no meio deles. E lhe disse: Pai seja convosco. Isso daqui, os discípulos estavam reunidos em uma casa fechada. Eles estavam com medo dos judeus. Do que os judeus e os romanos, melhor dizendo, o que os romanos poderiam fazer com ele. Então ele aparece no meio dos seus discípulos e diz: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Veio das minhas mãos os meus pés. Eu sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos dos pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus disse: Tens alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A situação aqui era uma situação complicada. Jesus recentemente havia morrido. E os romanos eram cruéis perseguidores. E os discípulos de Cristo estavam atemorizados. Mataram Jesus. Se mataram Jesus, vão matar cada um de nós. Era a consequência disso. Era o que eles estavam pensando, que os romanos fariam isso. Mataram Jesus, vão investigar quem eram os discípulos dele e vão nos matar também. Então, de fato, mostra que a aparição de Cristo ali, ressuscitado para eles, foi algo aterrorizante, foi algo fora do comum. Eles ficaram impressionados em ver Cristo ressuscitado, porque eles viram Cristo pendurado na cruz. E agora estavam vendo Cristo ali na presença deles. Tanto é que eles pensavam que de fato Cristo ainda estava morto, porque eles achavam que era um fantasma. É um fantasma que está no nosso meio. Mas Cristo, para mostrar que ele ressuscitou em corpo, ele disse para tocar nele, para que os discípulos tocassem nele. Um fantasma não tem corpo. Um fantasma, ele não tem carne. E para mostrar ainda que Jesus não era um fantasma, que de fato ele ressuscitou corporealmente dentre os mortos, Jesus também pede de comer. Ele come na presença dos outros. Não sei se você via filmes sobre fantasma, né? Fantasma, quando ele botava coisa na boca, caía. Sei que há uma distorção sobre espiritismo, essas coisas, mas o fantasma, de fato, ele não consegue comer. O espírito não consegue comer. Cristo, para mostrar que ele havia ressuscitado, comeu. Tudo isso, para os discípulos, ao verem Jesus ressuscitado, isso tomou combustível para que eles anunciassem o Evangelho. Lá em Atos, lembra que Lucas ele era um médico. E Lucas, como médico, ele diagnostica aqui que de fato Cristo ressuscitou em corpo. Que de fato houve a ressurreição. E vamos mais para o texto lá em Atos, também escrito por Lucas. Atos capítulo 1, e versículo 3. Atos 1 e 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
com muitas provas incontestáveis. Cristo apareceu vivo com muitas provas incontestáveis. É o médico que está falando sobre isso, mostrando que Jesus de fato ressuscitou, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, após a ressurreição, passou 40 dias nos seus discípulos. E isso tornou-se então um combustível dos discípulos a anunciar o Evangelho. Porque até então Cristo tinha morrido e era vergonha alguém pendurado no madeiro. Mas agora a vergonha se tornou em honra, porque aquele que foi pendurado no madeiro foi ressuscitado dentre os mortos. E isso fez com que seus discípulos anunciassem o Evangelho. Isso fez com que Pedro, diante do sinédrio, disse: pois nós não podemos falar das coisas que vimos e ouvimos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aquilo que Pedro negou várias vezes, 3 vezes, quando Cristo estava sendo crucificado, ele disse: jamais eu poderei falar dessa verdade, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A mensagem de Jesus é uma mensagem nova, é uma mensagem de ressurreição, de esperança. Agora os discípulos estavam dispostos a morrer por uma mentira. Talvez uma pessoa morra, 2 no máximo. Mas se for verdade, aquele que defende a verdade defenderá até o último dia. E todos os apóstolos morreram defendendo essa verdade. E lembra que Paulo disse? Ainda tem por volta de 500 pessoas, alguns morreram, mas tinham que foram também testemunhas. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso não é história de carochinha. Isso não é história de Monteiro Lobato. Isso é algo real. Se você for em um túmulo, qualquer túmulo de qualquer pessoa importante, se você for no túmulo de Dom Pedro I, Dom Pedro II, estará lá o corpo dele. Se você for no túmulo de Maomé, estará lá o corpo dele. Se você for no túmulo de Joseph Smith, dos Mormons, estará lá o corpo dele. Se você for lá em Buda, estará lá o corpo dele. Mas se você for lá em Jerusalém, você vai encontrar um túmulo vazio. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Só Jesus Cristo tem poder e autoridade para ressuscitar dos mortos. Só Ele. Só Ele tem esse poder. E de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. A nossa fé é uma fé sólida. Terceiro fato aqui, que Paulo apresenta sobre a ressurreição, está aí do versículo 12 ao versículo 19. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação é eficaz e o nosso testemunho é verdadeiro. Versículo 12 a 19 diz assim: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo mostra aqui que, de fato, houve a ressurreição de Cristo. E isso torna-se, então, o testemunho verdadeiro e eficaz.
Nós podemos pregar o Evangelho, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele ressuscitando dentre os mortos nos dá a segurança do Evangelho. Como eu falei, os apóstolos estavam com um combustível a mais depois que viram Cristo ressuscitado. É interessante que Jesus Cristo, Ele dá a ordem de fazer discípulos bem antes. Mas agora, depois que Ele já é ressuscitado, Ele fala da autoridade dele, os apóstolos vão pregar o Evangelho. Cada um onde Deus havia determinado, mostrando que é eficaz, que Cristo de fato ressuscitou. E esse é o testemunho verdadeiro. Se Cristo não houvesse ressuscitado, era em vão pregar para vocês sobre salvação. O que valeria? Morreu, acabou. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria ressurreição no último dia. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa pregação era ineficaz, não teria sentido. Para que falar da vida após a morte? Se ninguém veio depois da morte, para que falar de vida após a morte? De fato, Cristo ressuscitou. E não é vã a nossa pregação. Não é vã o Evangelho que nós testemunhamos. De fato, Cristo ressuscitou. Mas na verdade, do texto, pode passar aí. Porque Jesus ressuscitou, Ele é nossa alegria e esperança. Do versículo 51 em diante, diz assim: 1 Coríntios 15, 51 a 56. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está o norte da tua vitória? Onde está o inferno teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Como de fato Cristo ressuscitou, Ele é a nossa esperança, agora e na eternidade. Como nós lemos os versículos anteriores, se nós esperamos em Cristo, em apenas as coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós não cremos na ressurreição, morreu, acabou. Como Paulo disse, se nós não cremos na ressurreição, vamos seguir a ideologia dos epicureus. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o nosso espírito, a nossa alma, Deus testifica conosco, mostrando que há vida após a morte, que existe ressurreição dos mortos. E de fato, a ressurreição de Cristo é a nossa esperança, que toda essa dor que esse mundo oferece vai acabar. Lembra da pregação do domingo passado? Preguei sobre o arrebatamento, que Jesus vem do céu para arrebatar a sua igreja. E haverá isso, haverá então Deus, Jesus, dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Deus ressuscitando dentro dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Os cadáveres dos túmulos, daqueles que se converteram, daqueles que tiveram fé em Jesus, ressuscitarão. Como Paulo diz, isso era um mistério, era algo que estava oculto em Deus,
que Deus revelou a ele, que nem todos os viremos, versículo 51, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos serão ressuscitados. Cristo é a nossa esperança agora. Nós podemos ter a certeza de que nós estamos servindo ao Deus verdadeiro, porque só Ele que ressuscitou dentre os mortos. Nós podemos ter a certeza que nós estamos servindo ao Deus real. Por isso, nós podemos dizer, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, garantindo então a ressurreição de todo aquele que crê, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno pelo aguilhão? Aguilhão era, imaginei uma vara que nessa vara tem uma ponta de ferro. Uma ponta de ferro bem afiada, que ela tangia o boi. É o aguilhão. Então, a morte que vai levando o homem à sepultura. A morte é que vai levando o homem para o fim. E Cristo, quando ressuscita dentre os mortos, pergunta-se então: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O aguilhão do inferno, lá da morte, é o pecado. É o pecado que leva o homem para longe de Deus. É o pecado que nos tira da vida eterna. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Como Jesus ressuscitou entre os mortos, recebendo então a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Aquele que crê tem a vida eterna, porque ele dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a ressurreição é tão importante, porque ela nos dá a certeza, a esperança do agora e também da eternidade. Morreu, acabou? Não. O homem está destinado ou para o céu ou para o inferno. Cristo ressuscitou, aleluia. Eu tenho uma razão de viver. Eu tenho alguém que é real, eu tenho Deus que é próximo a mim. Eu tenho Emmanuel comigo. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter a esperança hoje. Não viver uma vida vazia nesse mundo vazio. Não viver uma vida sedenta desse mundo de sede. Mas encontrar a fonte da água da vida. De fato, Cristo ressuscitou. E essa é a nossa esperança. E através dele, nós ressuscitaremos no fim dos tempos. Por último, porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho não é vão. A importância da ressurreição de Cristo é porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho não é vão. Versículo 58. Só um minuto aqui. Versículo 58 diz: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo o contexto aqui que a gente usa esses versículos, às vezes para estimular os irmãos. Irmãos, sejam sempre firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Saiba que tudo que você faz na obra do Senhor não é em vão. De fato, tudo que você faz para Deus não é em vão. Todas as obras que você faz para Deus não é em vão. Visitar as pessoas que precisam de visita, cuidar dos necessitados, cuidar na área do culto, ajudar, evangelizar as pessoas, fazer o seu papel de cristão, não é em vão para Deus. Toda obra que você faz para Deus
Deus recompensará diante do tribunal de Cristo. Cada crente receberá o seu galardão pelo esforço, pelo trabalho que fez aqui nessa terra. Mas o combustível aqui para você fazer tudo isso é porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Já que Jesus ressuscitou dentre os mortos e existe a ressurreição futura, trabalhemos mais para a obra de Cristo. Sejamos mais firmes, que não sejamos abalados por circunstâncias, por dificuldades, sempre crescendo na obra de Deus. Porque no Senhor, cada trabalho que você faz não é em vão. Deus está contemplando cada obra sua, cada esforço que você teve, cada hora que você dedicou ao ministério de Deus. Está contemplando cada parte disso. O seu trabalho não é em vão. Paulo, literalmente, ele compara a essas pessoas, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Para essas pessoas, diziam: morreu, acabou. Mas o crente, ele luta contra o pecado. O crente, ele se esforça para agradar a Deus e aos outros. O crente, ele trabalha na obra do ministério de Deus, e isso é cansativo. Lidar com pessoas com opiniões diferentes, com irmãos de personalidades diferentes. Às vezes pensa: será que isso é importante? Será que todo esforço que eu estou fazendo não é em vão? Paulo disse: sede sempre abundantes na obra do Senhor. Tudo que você faz para Deus não é em vão. Nós devemos fazer o que nós fazemos, porque existe ressurreição dos mortos. E um dia, todos nós seremos recompensados por Deus. Aqueles que fizeram para a glória de Deus receberão galardões. Aqueles que fizeram coisas, serviços para Deus, apenas por fama, por dinheiro, por holofotes, receberão o julgamento de Deus. Cada um receberá de acordo com o que tiver feito. Saiba que todo esforço que você faz perante Deus não é em vão. Isso porque Ele vive. Jesus não está morto. Ele vive. Apocalipse relata, através de João, quando João vê Jesus, Jesus diz que aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Porque Jesus vive, nós temos esperança. Porque Jesus vive, Ele venceu a morte e o pecado. Porque Jesus vive, nós podemos servir a Ele com fervor, com alegria. O Cristo que nós pregamos não é apenas aquele que foi pendurado no madeiro, mas aquele que foi na morte, destruiu a obra da morte, ressuscitando dentre os mortos. Ele garante que, se você crer nele, você tem a vida eterna. Que isso seja uma palavra que atinja o seu coração. Jesus ressuscitou. Vamos orar? Os músicos podem ir chegando aí. Oremos. Deus, queremos agradecer a Ti que o Senhor tem nos dado essa esperança viva, real, que é mediante o Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele, ó Pai, venceu a morte através do Teu poder e através da obra completa. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Cumprindo em si, então, ó Deus, toda a parte da Escritura, testificando que Ele ressuscitaria.
cumprindo então a obra, o plano perfeito do Senhor para salvar todo aquele que crê. Ó Deus, que a ressurreição de Cristo seja a nossa esperança em um mundo sem esperança. Que a morte de Cristo seja a nossa vida em um mundo morto. Que a nossa esperança em Cristo seja a água da vida eterna que o mundo tem essa sede. Que o Senhor nos dê a alegria de servir ao Senhor, pois o Senhor Jesus está vivo. Obrigado ao Senhor por sempre ter se revelado para os irmãos, ter demonstrado que podemos ter esperança, podemos ter a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.